Será que o Felca virou profeta? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, queria começar com esse vídeo pensando isso, poxa, o Felca denunciou mais uma coisa grave, será que o Felca virou profeta? E é claro, pessoal, que eu estou usando isso para provocar vocês, para fazer uma reflexão muito profunda. Bom, para quem não sabe, aí tá viralizando o youtuber Felca, ele denunciou casos de eu não posso falar o resto aqui no YouTube. E eu achei interessante que depois muitos líderes evangélicos concordando e apoiando aquela denúncia e falando, olha, isso tem que parar, né? Tem que haver justiça. E sabe, eu olhando para o Felca, eu percebi que mesmo ele não sendo evangélico, eu acho que ele é católico, né? Eu percebo que ele está exercendo uma função de profeta. Como assim? O cara nem evangélico ele é, como você está dizendo que ele é profeta? É exatamente isso. Mesmo ele não sendo evangélico, ele está sendo muito mais profeta do que muitos que se dizem profetas. Porque, pessoal, nós temos uma mentalidade distorcida do que verdadeiramente é o profeta. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento, que tinha o ofício de profeta, nós tínhamos ali profeta, sacerdote e rei. Os profetas, eles estavam sempre denunciando o pecado e a maldade do povo, denunciando a injustiça, denunciando a opressão, sofrendo perseguição por denunciar a maldade da nação. E eu tenho a impressão que tem faltado isso no nosso meio hoje. A gente vê que os profetas não estão somente no Antigo Testamento. No Novo Testamento você vai ver nomes que são chamados de profeta. Você vai ver Ágapo, a profetisa Ana e o próprio João Batista. Gente, quando João Batista apareceu preparando o caminho para o Senhor, ele veio denunciando o pecado, ele veio falando, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ele apontava para os líderes judeus religiosos da época e falava raça de víboras. As palavras dele eram fortes, denunciando a maldade e a injustiça. Mas hoje, ser profeta hoje é entregar revelações de bênção, é entregar revelações de vitória, é às vezes massagear o ego nosso, é só entregar bênção, vitória, livramento. Se a gente for conversar com irmãos mais antigos que nós, eles vão lembrar de pessoas usadas que tinham até revelação de pecados ocultos das pessoas, e eles iam lá e revelavam para a pessoa e a pessoa se arrependia porque Deus revelou o pecado delas. Gente, o verdadeiro profeta não é aquele que fica entregando bênção e vitória. O verdadeiro profeta é aquele que denuncia o pecado, é aquele que denuncia a maldade. A maldade, a injustiça. Vamos pegar um exemplo nosso. Lembra aquela menina, a Aimee, aquela moça que fez aquela música denunciando, falando denúncias de pecado. E aquela menina foi execrada, muitos criticaram ela. E ela estava falando uma realidade, ela estava denunciando a maldade. Vai dizer que aquilo que ela falou não existe. Existe. Pessoal, o verdadeiro profeta não é aquele que está de agenda cheia. Não é aquele que todo mundo gosta porque ele vai revelar CPF, RG. O verdadeiro profeta, muitas das vezes, é aquele que incomoda, é aquele que é rejeitado, é aquele que as pessoas falam mal, é aquele que as pessoas torcem o nariz. O próprio Jesus, considerado o verdadeiro profeta, ele foi crucificado, foi rejeitado, porque pregou a verdade, porque falou a verdade. Eu pessoalmente tenho sentido falta desse posicionamento e talvez eu tenha que me posicionar mais a respeito dessas coisas. Nós temos que nos posicionar mais contra a maldade, contra o pecado. E sobretudo, pessoal, tem um monte de coisas terríveis acontecendo, mas a gente está mais preocupado com política. A gente está mais preocupado em defender o político A ou B, ao invés de denunciar a maldade, ao invés de fazer justiça. Pessoal, temos que ser uma resposta, e não somente a denúncia, mas também as pessoas que vão agir para parar aquela maldade, para consertar aquele mal que veio do pecado. Ser profeta significa sofrer, ser rejeitado. Queria encerrar esse vídeo deixando esse versículo, Filipenses capítulo 1, verso 29. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também
de sofrer por ele. Cristo sofreu porque pregou a verdade, porque falou a verdade e veio salvar. E os seus discípulos também, imitando ele, falando a verdade, também vão sofrer, sendo rejeitado assim como ele foi. Mas lembrando que a nossa esperança está na vida eterna. Mas eu quis usar só a figura do Felca para chamar a atenção para você. Precisamos nos levantar mais contra a injustiça. Espero que esse vídeo aí tenha falado com vocês. Deus abençoe.